crianças? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula do conteúdo de ciências? Vamos lá? Tá lembrado do meu nome? Eu sou a professora Neuzinha. Muito bem, Neuza Lourdes é o meu nome. E aí, tudo bem com vocês? Tem se cuidado? Vamos ver quais são as recomendações para evitar a doença do coronavírus? Muito bem, olhe muita atenção a esses cuidados. Primeira coisa, primeira recomendação, fique em casa. É mais prudente e convém que você fique em sua casa. Mas se caso precisar sair, não se esqueça de usar a máscara. A máscara vai te proteger e me proteger também. Outro cuidado que nós devemos tomar, lavar sempre as mãos. Não esquecer, lavar com sabão ou álcool em gel. Não é só passar nas mãos, temos que lavar entre os dedos também. E mais um cuidado, não toque no seu rosto, porque às vezes você pode achar que a sua mão está limpa. Ela pode estar limpa, mas o vírus pode estar lá. Não é mesmo? Então, evite de tocar em seu rosto. Combinado? Assim, você vai estar saudável, vai cuidar da sua família e de todos nós. Não é isso mesmo? E aí, vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as partes das plantas. Vocês se lembram do nosso experimento na aula passada? Lembram? Legal! Mas antes de começar a nossa aula, vamos pegar todos os materiais que nós vamos precisar? Pegue o seu caderno, o lápis, uma borracha. Melhor você pegar a sua mochila, né? Coloca aí no cantinho. Você também vai escolher um cantinho da sua casa, onde você possa assentar-se e apoiar o seu caderno, caso você precise escrever. Combinado? Vamos começar a aula? Lembrando, hoje, como eu disse para vocês, vocês se lembram do experimento do feijão e da pedrinha? É com ele que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá? Veja o quadro a seguir. Vamos lá. Vocês se lembram que na nossa aula passada, nós fizemos esse quadro em nosso caderno? Para nós fazermos a atividade que seria dado durante a semana? Lembram que eu pedi que pegasse uma folha de caderno, fizesse um risco ao meio. Num lado, você ia escrever componente não vivo. Foi o que nós estudamos na aula anterior. E também componente vivo, né? Anotasse os dias que você ia observar aquele experimento que nós fizemos na aula anterior. Colocar primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto dias e por aí você ia colocando. Sexto, sétimo, quantos dias você iria observar o seu experimento. Muito bem, antes de começar a fazer as anotações e as observações, nós vamos relembrar os componentes vivos e os seres vivos que estão em nosso entorno, no ambiente, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver, os componentes vivos, eles possuem um ciclo vital. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, que são os seres humanos, os animais, as plantas. Os componentes não vivos foram o que nós observamos em nosso entorno, no caminho para a escola, que são as pedras, a água, o solo, as construções e os eletrodomésticos que estão na nossa casa, como a TV, o sofá. Não é isso mesmo? Você está lembrando da nossa última aula? Eu pedi que nós fizéssemos a investigação do feijão.
Vocês fizeram o experimento do feijão? Então vamos ver os seres vivos e os componentes não vivos no ambiente. Vamos ver. No primeiro dia, observe, nós plantamos aqui no estúdio o feijão, que é o componente vivo, que é uma planta, e o componente não vivo, que era a pedrinha. Nós colocamos água e a recomendação é que você colocasse na sua casa um local que tivesse claridade, que tivesse luz, por exemplo, numa janela, né? Observe o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia. Você acha que houve alguma mudança? Observe o segundo dia, está aqui embaixo. Do primeiro dia para o segundo, ao terceiro dia, você acha que houve alguma mudança? A princípio, eu também achei que não tinha mudança nenhuma. Mas aí eu observei que no quarto dia, quando eu movimentei o feijão, tinha uma raizinha no feijão. Observe para você ver, começou a brotar aqui. Observe no seu vídeo. No quinto dia, as sementes já estavam bem abertas. E no sexto dia, começou a brotar mesmo e ficar bem verde. Vamos ver o crescimento dessa planta do 7º ao 9º dia. Observe no 7º dia. Olha como estão os feijões, bem abertos e verdes. Observe o componente não vivo, que são as pedrinhas que nós plantamos. Houve alguma mudança? Compara o componente vivo, que são os seres vivos, para o componente não vivo, que é a pedra. 8º dia. Olha o que aconteceu no 8º dia do nosso experimento. As folhas começaram a brotar. Observe o componente vivo e o não vivo. Houve alguma mudança no componente não vivo? Vocês se lembram que nós falamos que os componentes vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e depois morrem. Olha se está acontecendo isso com o componente não vivo. Observe. Ele continuou ainda sem vida, sem nada. Não é isso mesmo? Vamos ver o que aconteceu no 9º dia. Olha como o nosso feijão floresceu. Olha como ele está vistoso, verde. E o componente não vivo continua do mesmo jeito. Agora, nós vamos observar o crescimento dessa planta do 10º ao 12º dia. Será que houve mudanças? Vamos ver? Muito bem. Olha no 10º dia. Nossa planta, o nosso experimento continua crescendo cada vez mais. Olha o componente não vivo. Houve alguma mudança? Claro que não, né? Vamos ao próximo dia. Observe o 11º dia. Você observa que do 10º ao 11º dia, olha o tamanho do nosso componente vivo, do ser vivo. E o componente não vivo, sem mudança alguma. No 12º dia, cada dia mais, a nossa planta estava crescendo, tornando-se uma planta forte, não é mesmo? E o componente não vivo, do mesmo jeito. E será do 12º dia?
O que aconteceu? Será o que aconteceu no 13º dia? O que você acha que aconteceu? Será que houve mudança no componente não vivo? E no componente vivo, na nossa planta? Vamos ver? Tudo começou a mudar. Apesar de nós termos colocado água, olha o que começou a acontecer. A nossa planta começou a morrer. Vocês lembram do ciclo da vida do componente vivo? Ele nasce, cresce, pode se reproduzir e depois morre. E observe que o componente não vivo continuou estático, parado, nada aconteceu. E é assim no ambiente. Todos os componentes vivos, os seres vivos, se transformam a cada dia. E os componentes não vivos continuam parados, sem mudança alguma. E no 14º dia? O que você acha que aconteceu? Será que a nossa plantinha começou a morrer mais ainda? Vamos ver. Olha, as folhas começaram a amarelar e secar, mesmo tendo regado, mesmo colocando água na luz do sol, a nossa planta começou a morrer. Vamos ver agora no 15º dia. Mais ainda, observe que a planta, mesmo absorvendo toda a água que está no algodão, ela vai murchando. E o componente não vivo continua do mesmo jeito. E nossa planta está chegando ao fim da vida. Observe que o feijão deu a semente e mesmo assim o ciclo de vida dele vai acabando. Agora, aproveitando esse experimento que nós fizemos, hoje eu vim te mostrar as partes de uma planta. Peguei o nosso feijão, quando ainda estava vistoso, bonito, verdinho, e coloquei apoiado para nós podermos observar como que é as suas partes. Vamos ver. Todas as plantas possuem raízes, caule e folhas, mas só algumas têm flores e semente. Observe que o nosso feijão, ele tem semente. Folha, ele tem flor? Não. Algumas plantas possuem flores. Não é isso mesmo? Frutos e sementes. Esta tarja que apareceu é a raiz da planta. Observe como tem as linhas da planta, da raiz. Dá para você seguir, não é mesmo? O caule e a semente. Vou mostrar separadamente as partes para você. Estava esquecendo de mostrar a folha da planta. Olhe as folhas como estão verdinhas e bonitas. Muito bem. Olhando separadamente, como eu disse para vocês. São as raízes. A raiz do nosso experimento, do nosso componente vivo. Não é isso mesmo? E o caule? Olha como são verdinhos e fortes enquanto a planta tinha vida. Este é o caule. E estas são as folhas e as sementes. Não é isso mesmo? Que é o feijão. Este feijão que nós comemos todos os dias em nossa casa. Muito bem, agora nós vamos olhar separadamente a raiz. Esta é a raiz. Você sabe para que serve a raiz de uma planta? Vamos ver? A raiz, ela tem duas funções. Serve para fixação ao solo
e como órgão absorvente de água. E o caule? Este é o caule. Para que serve o caule de uma planta? Vamos ver? O caule é o condutor da seiva das plantas. Serve para sustentar a copa da planta. Vamos agora ver para que servem as folhas. Essas são as folhas de uma árvore. Observe. As folhas são órgãos das plantas, especializados na captação da luz e trocas gasosas com a atmosfera para realizar a fotossíntese. Agora nós vamos olhar separadamente o fruto do nosso experimento. Vamos ver para que servem os frutos. O fruto é o ovário amadurecido da flor. Os óvulos são as sementes. E vamos ver o que ficou da nossa aula. Quais foram os nossos aprendizados? Você fez alguma anotação ou você só observou? Se você só observou, você também adquiriu muito aprendizado. Mas se você anotou, também foi muito bom. Muito bem, hoje nós aprendemos a produzir pequenos registros e observações. Não é isso mesmo? Você observou e o que eu te perguntei, se você fez o registro, que a proposta também era que você fizesse registros em seu caderno, não é isso mesmo? Aprendemos que as plantas possuem raiz, caule, folhas e frutos. E hoje ficamos por aqui. Mas antes de terminar a nossa aula, gostaria de saber se você tem acessado a plataforma SMED-GV. Se você ainda não acessou, basta você apontar a câmera do seu celular para esse símbolo que aparece aí na sua TV, que você será direcionado para a página da SMED. E lá você vai encontrar todas as atividades de todos os conteúdos que deverão ser feitos durante a semana. Combinado? Não deixe de fazer nenhuma. E também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós te aguardamos lá. Até a nossa próxima aula. Um beijo para você, para todos. Sinta-se abraçado. Tchau!